O sertão é resistência, cultura e beleza. E é exatamente essa história que ganha espaço no lançamento do livro Sertão, o imaginário das grandes imensidões. Uma obra que reúne imagens, relatos e memórias que revelam a verdadeira identidade do povo sertanejo. O livro é resultado do olhar atento de dois sertanejos apaixonados pela sua própria terra, um produtor cultural e um fotógrafo, que juntos percorreram milhares de quilômetros para registrar vidas, paisagens e costumes do sertão nordestino. Anselmo, quais foram os principais desafios ao longo desse processo de construção do livro? O primeiro desafio foi o desafio pecuniário, de grana, porque foram várias viagens, umas 9 viagens pro sertão, no meu carro, inclusive acabei meu carro, entendeu? Saiu todo amassado do carro. E produzir o documentário não foi difícil para mim, porque foi um sertão que eu vivi. Eu vivi as 300 páginas do livro. Aí vem a parte difícil, que é você fazer o layout do livro para tornar eles sem sair o sertão. E o maior desafio foi realmente imprimir o livro, porque a impressão do livro é muito cara. Aí fomos para uma empresa, que eu não vou citar o nome por questão de ética, o cara durou, mas achou caríssimo. E é caro mesmo, uns 300 páginas de papel importado. Mas a Moura se dispôs, através de Paulo Salles, liberar, entendeu? E foi muito bom. Agora, fazer o lançamento foi mais difícil que produzir o livro. Porque, na verdade, eu sei fazer coisa assim, meio compulsivamente, sabe? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas essa coisa aí, graças à minha fada madrinha, Verogano, que deu um empurrão grande, aí o livro teve visibilidade infinitamente maior do que eu imaginava. Então o livro deixa de ser um livro para ser um manifesto poético para que a gente lute pelo sertão, para que esse sertão nunca se acabe. Mais do que um livro, Sertão, o imaginário das grandes imensidões, é um registro afetivo, histórico e cultural. Uma obra que exalta a força, a beleza e a identidade do povo sertanejo. Ana Paula, qual a importância de um trabalho como este para a nossa cultura? Acho que é fundamental, né, Alessandra? Uma obra como essa, um mergulho no sertão, né, com muita beleza, com muita poesia, muita sabedoria, né, também trazida pelo Anselmo, em recortes de vários autores, várias citações e as belíssimas imagens do Adriano Mendes, trazendo um pouquinho desse sertão tão rico, né? Acho que isso traz mesmo a essência de um Brasil que tem que ser preservado, tem que ser sempre valorizado. Gabriela, o que lhe chamou mais atenção no lançamento deste livro? Olha, belíssimos quadros, né? É o livro, mas não é só o livro. São todos os quadros que estão aqui, belíssimos, coloridos, do sertão, que não é aquele sertão de sofrimento, é um sertão que também é alegre. Paulão da Fazenda de? São Miguel, Serra Talhada. Sendo de Serra Talhada, Paulo. Qual o sentimento do sertão sendo representado através de um livro? Bom, já pensou, é muito bom, viu? Tem um escritor como Anselmo, como Adriano, e o trabalho que eles fizeram lá, eu participei com eles lá, eu juntei os vaqueiros lá, foi muito bom, muito bom. Espero que esse trabalho seja excelente, viu? Então sua participação foi na execução das fotos, na preparação das fotos? Foi sim, ele queria, foi bem típica lá da região, e eu conheço bastante os vaqueiros lá, certo? E reuni os vaqueiros, e fizeram entrevista, fizeram muita coisa, muito bom mesmo. Então fez parte de toda a produção e se sente realizado por isso? Sinto, com certeza, me orgulho. João, vivenciando o mundo, mas vivenciou intensamente também o sertão. Como foi? Existe alguma história que ficou marcada? Eu acho que o sertão ele me mostrou um Brasil profundo e ele me reconectou com as minhas origens. E eu acho que isso faz parte de todo brasileiro, na verdade, mesmo sem saber, ele acaba tendo isso dentro dele, né? Cantado por tantos autores como Luiz Gonzaga, ou por grandes escritores como Guimarães Rosa, ou Graciliano Ramos.
Então o sertão está dentro da gente, ele só precisa ser despertado. Esse livro, ele tem uma importância imensurável na minha vida, porque eu comecei a trabalhar e a pesquisar o sertão em 2015 e foi uma luta constante porque as pessoas aprenderam, inclusive eu, que o sertão é feio, seco, pobre, que nós somos matutos, mas na verdade somos sertanejos. Então, quando Adriano e Anselmo, eles buscam o sertão vivo, rico, criativo, a mata catingueira, e eles conseguem trazer tudo isso, e eles me pedem uma poesia que fale da minha infância, que retrata tudo isso. Então, assim, eu não consigo ainda definir exatamente a importância que tem para mim, mas é um patrimônio, né, um patrimônio material que o sertanejo está recebendo, mas que o pernambucano está recebendo, que o brasileiro está recebendo, para a gente aprender a olhar para esse território vivo de outra maneira, que é o sertão pernambucano, especialmente o sertão do Pajeú, que é onde eu resido. Qual a importância desse projeto para a nossa cultura? O sertão é de uma grandiosidade. O sertão é de uma grandiosidade imensurável, de beleza, de natureza do caboclo sertanejo, a natureza dada por Deus, essa coisa toda. E o que há na realidade, talvez alguns modismos e às vezes um estigma que se retrata o sertão sempre num segmento de sofrimento e de pobreza, essa coisa toda. Anselmo é um sertanejo, um estudioso, um pesquisador. Adriano, um fotógrafo, um médico. Então juntam essas duas forças e retrata a beleza sertaneja. Então essa beleza sertaneja, ela é exuberante, ela inquieta, ela emociona as pessoas. E muita gente que nunca entrou no sertão, que nunca viu o sertão, de posse desse material, ele vai se emocionar e vai sentir falta e até saudade de uma coisa que ainda nem conhece. Débora, o que você sentiu ao ver essas histórias e essas imagens tão bem retratadas? Olha, são vários sentimentos, né? Primeiro porque eu tenho um sangue sertanejo de Cajazeiras, da Paraíba. Meus pais, de um lado e outro, eram do sertão. É recordação, voltar ao passado, mas numa boa recordação. Porque eu só vejo riqueza de vida, uma vida simples, uma paisagem bela, vivida de sofrimento, mas com a esperança que a gente é isso que eu vejo nessa exposição, nessa proposta do livro, é mostrar o sertão diferente, um sertão criativo, sertão cultural, aquele sertão que a gente brinca e tem boas recordações. É esse sertão que eu quero que meus filhos e minhas netas conheçam. Não o sertão do sofrimento, mas o sertão da criação, da preservação do homem nordestino. Adriano, dentre mais de 3.000 fotos, como foi essa escolha de 300 imagens para compor este livro? É muito difícil, porque a cada ida ao sertão é rico e a gente tem que realmente escolher a foto certa para o texto certo, para poder dar uma nova dimensão do sertão, uma nova dimensão da fotografia, ou seja, mostrar o ponto de vista cultural, o sertão que deu certo e que existe e que ele não pode se acabar dentro da nossa cultura. Foi realmente um pouco difícil, mas a gente trabalhou muito, né? Foram quase 5, 6 mil fotos e a gente conseguiu o resultado bem esperado. E para compor, vimos que dentre tantas as fotos tem a opção preto e branco, a opção colorida, o que cada uma representa. O aspecto principal foi a cores, mostrar o sertão colorido, né? E algumas fotos da caatinga tem que ser do cavalo, do vaqueiro, ele tem que ser preto e branco, ele dá mais dinamismo, mais realidade, mas não de uma forma
de uma forma pejorativa, de uma forma decadente, uma visão poética da foto. E sim, elevar o sertão que é tão bonito e que existe, para não se acabar. Anselmo, o que te motivou a transformar toda essa história do sertão em livro? Veja, eu produzi muito audiovisual. Eu produzi 45 documentários. Montei o Cais do Sertão, aquele parte de baixo, o Memorial Luiz Gonzaga, tudo. Mas Adriano, que é fotógrafo, é médico e tornou-se um dos grandes fotógrafos, tem 2 livros publicados, esse é o terceiro, me chamou para fazer o livro. E eu acho, nesse momento, diante dessa destruição do mundo, da identidade, entendeu? Eu acho que o livro ficaria como um registro, um documento histórico de um sertão belo, lindo, que tem que ser preservado tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista cultural. Então o sertão imaginário das grandes imensidões cumpre esse papel. Mas ele tomou uma dimensão tão grande, ele teve tanta repercussão, talvez seja um complexo de culpa da própria sociedade que está querendo acabar com ele. Então o livro começou a ter, virou quase uma lenda, está virando uma lenda. Entendeu? Isso é muito bom, entendeu? Eu produzi com uma certa facilidade porque eu sou o sertão em carne e osso, como dizia Patativa da Saré. Eu nasci em Serra Talhada, onde nasceu o Lampião, a 400 quilômetros daqui, né? Lampião começou com luta de classe, ou seja, o coronéis contra o cangaceiro com os coronéis, depois vira um Marco Polo, vira um império, faz o império do cangaço. Mas a 170 quilômetros nasce o Luiz Gonzaga, outro cara que é um gênio. Aí 70 quilômetros depois nasce Padre Cícero, o coronel de Saia. Mas ninguém pode negar a importância do Padre Cícero. E esse livro foi patrocinado pela Moura. E a Moura, Edson Mororó, é um sujeito que a mãe e o pai faziam doce em tachos de mel. E aí ele faz uma tecnologia que vai para o mundo. Então, tudo... Eu queria, inclusive, que esse livro fosse uma coisa que não fosse só minha. Não é minha nem de Adriano. É de muita gente. É um sonho coletivo. Ou seja, foi feito por Elisa Almeida. Esse é de Viol, que está aqui. Entendeu? Então, importa sobre. Então, o livro é um sonho coletivo. É um sonho coletivo. Entendeu? Dá um acordezinho de sanfona, porque é um acorde. Entendeu? Porque, veja bem, ele entende muito da sanfona de 8 baixos, da sanfona de 120 baixos. E ele foi parceiro no momento em que ele fotografa a sanfona de 8 baixos e a sanfona de 120. Então, Salvo o Sertão é o lugar mais belo do mundo. Eu nasci em Serra Talhada, entendeu? Adiante tem até uma sumbira com a terra do Lampião, entendeu? Eu nasci em Serra Talhada e passei a infância indo no Riacho do Navio, que era de um tio-avô meu, e aos 5 anos fui para Petrolina e andar naquelas gaiolas. E com 9 anos, vestido de primeira comunhão, fui tomar banho na frente da casa navio e tomei banho e fiquei todo molhado com um palitozinho. Então, esse livro é, na verdade, um sertão em carne e osso. Ou seja, esse sertão que eu nasci, eu dizia sempre que esse livro é inspirado numa música de Zé Dantas. O Riacho do Navio vai bater no Pajeú, o Pajeú vai bater no São Francisco vai bater no meio do mar. Então eu vivi tudo isso. E também esse livro é montado numa história muito forte. Não tem sertão maior ou melhor do que o outro, mas tem Lampião, que gosta ou não dele, ele faz parte desse sertão. Aí a 170 quilômetros tem Luiz Gonzaga e a 70 quilômetros depois tem Padre Cícero Juazeiro, que era um coronel de Saia. Então, é aquela coisa do filme de Glauber Rocha, O Deus e o Diabo na Terra do Sol. E os grandes cinemas brasileiros foram baseados nesse sertão. O Cangaceiro, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Pagador de Promessas, Central do Brasil, e agora tem uma nova série de filmes belíssimos, urbanos. Instituto Serra Grande, a Serra Grande foi onde apareceu a primeira batalha de Lampião. Ele se consolida, ele tinha poucos cangaceiros, e destruiu um caminhão de soldados, que ele chamava de macacos. Então, e agora vem essa mina Jussara. Veja bem, Jussara é uma coisa importante. A gente precisava de alguém para ir para a serra, né? A gente precisava de alguém que soubesse as trilhas da serra. E ela, segundo ela, foi 6 anos garçonete do pai num restaurante na beira da pista. Aí formou-se e é professora da universidade lá de
de Serra Talhada e tem uma empresa de turismo, Serra Tour. Aí mandou chamar ela, eu digo, deve ser uma moça de seus 40 e poucos anos, já dona de uma empresa, tudinho, babá. Aí quando chega, essa menininha aqui. Aí chegou, eu disse, olha, aqui é o doutor Adriano, tem 30 anos de UTI, de hospital, é um especialista em hipertensão. Muito prazer, doutor Adriano, do seu Anselmo. Aí eu pedi a caminhonete emprestada do meu primo, disse, vamos para a serra. Quando começou a serra, já estava no território dela. Ela disse, ô Adriano, por que tu não fotografa o negócio? O que é que tem? O que é isso? Está com medo, né? Entendeu? Aí eu subindo com aquele couro, que tem uma foto belíssima do couro, o couro esticado, os bichos me machucando tudinho. E essa, papai, vamos, eu digo, não aguento mais não. Eu disse, o quê? Você não pensa em fazer pilates? Aí eu olhei para Adriano e disse, deve ser o quê? Isso é etarismo. Aí no outro dia, pela cutucada que ela deu, as fotos mais belas, uma das fotos mais belas foi ela que enchendo o saco. Eu tinha um carro Onix que é muito baixinho. E a gente fotografando cachoeira, fotografando tudo. E você tem que fotografar o túnel da Zumburana, o carro está na reserva, Jussara. É ali, e o carro na reserva, e eu digo, o carro vai ficar, amassou o papo do carro, e finalmente saiu uma das mais belas fotos, que é o túnel da Zumburana. Claro que o livro tem homenagens, agradecimentos a muita gente, né? Assim, sem esquecer, sem toda a nossa família, né? O Varela, a gente esqueceu o Varela. É fundamental. E esqueceu o Barbudinho. Então, agradecer tudo isso é fundamental. Débora, ela é muito crítica, né? Débora e Celita, minha irmã, as duas, elas são muito críticas, lidam com arte na empresária sobre arte e restauro, né? Há 40 anos. Então, é um olhar bem aguçado, né? Que a gente não olha a coisa bonita, procura o que está errado, mínimo. Né? Então, pouca gente tem essa percepção que as duas têm. Né? E é fundamental. Aqui vale também a pena citar, agradecendo ao meu Círculo Cheirosinho, que abriu as portas para a gente, maravilhoso, pessoal. Então, nós fazendo um ensaio fotográfico, eles pediram no domingo à tarde, né? Só eles trocaram de roupa, 2 horas da tarde eu fotografava, e vinha outro grupo assim, tudinho. Imprimimos as fotos, colocamos no e-mail, por e-mail, foto impressa. Como digitar, toda foto, para ser foto, tem que ser impressa, né? E entregamos a eles, né? A Severo é fantástico, e a Jussara, sem dúvida, ela é uma professora de ecologia, ela faz um ecoturismo, mas ela faz uma ecoeducação, é o que a gente precisa, ter a ecoeducação em cima da caatinga do próprio sertão. E dentro das personagens que a gente tem no livro, a gente tem que agradecer. Aí eu ia escrever um texto sobre isso, mas esse livro de Evandro Teixeira, quando foi fotografado, Evandro 100 anos depois de Canudos, Evandro Teixeira, um grande fotógrafo, né, nacional, né, tu não sabe, né? Então esse é um livro. E quando a repórter que foi com ele, né, assim como eu, no grupo, ela escreveu isso logo no início, eu digo, não preciso mais escrever nada. Em relação aos personagens sertanejos. Fotografias são objetos valiosos no sertão. Ainda carregam toda uma aura e poder. Tem função quase mágica e encarnação. Os retratos recebem um lugar nobre em suas casas, misturados a outros ícones e imagens dos oratórios. Um retrato é um milagre, um momento, transcendência e eternidade. É exatamente isso que a gente viveu. Quem vai fazer fotografia documental, ele não bate a foto e vai embora. Ele bate e volta ali várias vezes. Ele voltava 1 mês depois, 2 meses depois, aí os personagens diziam, para não citar não dos personagens, eles diziam, o senhor aqui, tomar aquele susto. E a gente já vinha com o retrato emoldurado em relação a todos esses personagens, em forma de respeito, né? Em forma de respeito que a gente dentro da fotografia tem que ter, né? O celular tem muito respeito, né? O celular a gente sabe que não é fotografia,
Faz foto. Agora tem seu Francisco, muito emocionante, que ele foi muito emocionado quando recebeu. E tem outra coisa também, quando terminou ele ofereceu um café pra gente, né? Aí sentamos na mesa assim, o café, eu aqui, Adriano, aí ele disse, Adriano, você é um médico, está em minha casa, a casa é pobre, mas eu estou aqui com um café. E toma uma rapadurazinha, aí Adriano disse, sim. Ele pegou uma faca desse tamanho, aí, Adriano se tremeu todinho, entendeu? Foi. Se tremeu todinho. E a foto da faca e a rapadura está no livro. Né? Aqui é um momento bom, se emocionou muito, ele estava com problema de diabetes aqui, né? Dona Conceição também se emocionou muito. Essa senhora mora com três irmãs também, uma delas é aquela, eu quero que o fotógrafo dele, né? Aquela foto que eu não fiz, perdi aquela foto, pronto. A gente estava saindo da casa dela, porque no primeiro instante a gente chega, conversa, Celso, a conversa dele no instante consegue furar qualquer bloqueio que tem, e a gente começa a conversar, senta, e a hospitalidade está ali na cara, aí parece que a gente viu o dia que como ele acabou de dizer. E ali a gente voltou e fez, entrou na casa de novo, bateu outras fotos e tudo, e a irmã dela estava do lado da cerca, com o machado cortando, a irmã corta a lenha, mas uma hospitalidade, uma leveza, tudo isso é extremamente gratificante. No livro, o que você teria no livro? Não, a resposta, na hora da entrega disso aqui, não tem preço, não tem, o livro já foi feito, eu estou agradecido. Essa senhora daqui, ela imediatamente pegou essa daqui é que tem lá fora e essa é outra, né, que está fazendo com aquela caneca aqui, branco, com doce de leite, né, que foi um terceiro momento foi, ele colocou logo a foto na televisão junto de outros. Imediatamente, quer dizer, o tesouro deles. Isso a gente tem que preservar, e todo fotógrafo documental, né, ele tem que ter esse respeito por isso. Né, o roteiro que a gente fez. O roteiro que a gente fez, a gente começa em Belo Jardim, que é o pré-sertão, né? E a gente segue praticamente o roteiro que eu falei, que é o seu roteiro da música de Zé Dantas. Não vai até o fim da música de Zé Dantas, mas, por exemplo, a Serra Grande fica ali perto do Riacho do Navio. A Fazenda São Miguel fica no Riacho do Navio. Serra Talhada é minha terra, né? A cidade mais bonita do mundo. Triunfo é a terra dessa menina, não chega a ser tão bonito feito Serra Talhada, mas é bonito também. Aí passamos pelo Sertão Central, que é muito brabo, que é Salgueiro, que eu morei em Salgueiro também. E que conheci o Coronel Veremundo, que era filho de um padre. Eu me lembro quando eu era criança. Eu tinha 6 anos, 7 anos, papai entrou na casa, aí tinha um post, aí perguntou, Coronel Veremundo, de quem é esse padre? É o quê? Ele disse, é meu pai. Ele dizia para todo mundo, entendeu? E eu também não pude deixar de falar do Padre Jesus, de Serra Talhada. É um padre santo, é uma pessoa prestadeira ajuda, mas, entendeu? Dinheiro, tinha 72 casas. Olha. E aí, vai para o sertão molhado, o Brejo, que é a terra de mamãe. Que os galegos de olho verde é de Triunfo, mamãe. E os negros com os índios são Serra Talhada. Então, eu conheci muito Triunfo, o Sertão Molhado, que é o Sertão Brejo, é o Sertão das Cachoeiras, da Beleza, é tudo. Triunfo é a cidade mais bela do sertão, eu acho, Triunfo. E foi muito bem recebido, entendeu? Depois fomos para a Princesa Isabel. Então, o roteiro, porque veja bem, fotografar o sertão é infinito. Porque eu estou vendo um cara ali, ó, Marcos Lopes, que aquele cara é uma lenda, que está lá embaixo ali, ó. Brabo que são onça. Ele tem um museu do vaqueiro em São José do Mipimbu, antes de Natal, que é a coisa mais linda do mundo, que tem o Forró da Lua. É uma das maiores obras que tem em homenagem ao vaqueiro. É enorme o museu que ele tem, feito com o próprio bolso. Ensina as crianças, entendeu? Então, esse livro, ele criou uma dimensão que ele deixou de ser apenas um livro para tornar-se involuntariamente um manifesto poético, entendeu? Em favor do sertão. Ou seja, o sertão é belo, o sertão, a ecologia tem que rever essa coisa da educação ambiental. Então, o livro, ele, sem querer, como todo mundo sabe, eu trabalhei na Globo muitos anos, 10 anos,
E eu não sabia eu achava que ele ia ter 20% do feedback, eu não gosto de falar em inglês não, feitariano, não gosto de falar em inglês não, do retorno que teve, entendeu? Então o livro tem um retorno e está tendo imenso, entendeu? Os livros não vão dar, com certeza. Agradecer a menina de marketing da Moura, como dela hein? Não, foi... Não, vou ter que dar o nome dela aqui. Bom, aí a gente foi para a Paraíba, né? Porque a gente procurou feiras, né? Foi a diversas feiras, a feira mais raiz, para poder pegar. E aí, 4 horas da manhã, saía 4h30, para poder pegar o sol, aquela luz da fotografia. Mariana Lisboa. Tem que dar. Mariana Lisboa, pelo que ela foi. E a Paulo Salles. Paulo Salles, que é o diretor da Bateria Moura, que teve a sensibilidade de aprovar esse projeto. Bom, aqui é uma das andanças nossas, né? Aqui, quando a gente foi para a Estação Vital do Negreiros, com essa senhora aqui, que ela está no livro, né? E é realmente uma professora. Qualquer coisa que você pergunta sobre o ponto de vista de mata, de caatinga, qualquer planta, ela conhecia. Então, mais de 1 hora entrando na Estação Vital do Negreiros aqui, isso é o rio. Eu, para atravessar esse rio aqui, né? O tripé dentro das cachoeiras, com pedras. Quase que cai dentro da cachoeira. Um equipamento extremamente pesado, né? Tem 2 máquinas andando para cá, tendo que me equilibrar. Aí a senhora sai com eu preciso fazer pilates. Eu quero os créditos dessas fotos. Quero os créditos. Ela que tirou as fotos da gente. Então, e Dom Corleone aqui, né? Então, aqui no Cidadão Burãs, aqui a gente, quando prato leve, lá, muito leve, muito light, depois pega de boi, né? Que a gente foi, né? Com Dona Francisca, Dona Conceição. E aqui a Aldo Severo, fotógrafo dessa empresa que tem lá, é extraordinário, porque aqui é o sertão que dá certo mesmo, né? Bom, falar do livro propriamente. Então, a gente, são os agradecimentos que se faz, né? A gente fez todo o planejamento, a gente só podia ser para o sertão com planejamento, passar um livro quase 10 vezes. Esse planejamento a gente fazia antes, porque a gente ia chegar meio-dia, de tarde, de noite, todo o protocolo sabendo. Eu quero uma casa de farinha, tudo a gente foi em 3, tudo, mas o Anselmo ligava, falava, já sabia exatamente como. E a hora que tinha, já tinha todo... 90% das pessoas eram meus primos, né? Metade Serra Talhada e metade de Triunfo. Só que o sertão que a gente está mostrando é o sertão de Minas Gerais, da Bahia, o sertão do Cariri, o sertão do Ceará, o sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba, o sertão Acadinha, tudo é muito só. O objetivo do livro é esse. Por isso que foi feita uma extensa revisão bibliográfica para poder colocar conteúdo. Todos os autores que falam sobre o sertão, desde o século XIX, 1890, até o atual, até há 100 meses atrás, que quando foi Maciel Belo fez no final uma poesia sobre o Mário Nascimento do sertão. Verinha. Fala do brinquedo de uma criança, que tem no final do livro. Né? Então, o que é que existia de livro para poder ter essa ideia? Eu tenho Canudos, é só sobre Canudos. Né? Eu tenho Vidas Secas, anos que aqui é uma edição comemorativa de Evandro Teixeira, 70 anos. Vidas Secas, fotos preto branco, Vidas Secas. Né? Foi um livro. O retorno foi maravilhoso. O retorno. Né? Por quê? Porque tem uma frase muito importante que eu tenho que buscar, porque foi feito isso, tem que ter ela. Adriano, eu quero fazer um parênteses. Chegou aqui Vera Ogando, que foi, durante anos, editora-chefe do Diário de Pernambuco, e 80% do que a gente conseguiu de mídia foi via Vera Ogando. Entendeu? A gente está devendo até as calças a Vera Ogando. Aqui é Geografia da Fome, né? Aqui romances de 30, porque pegamos todos os romances, temos que ler, e desses romances, desse pequeno trecho, encaixar com a foto atual. Com a foto atual, com isso eu faço uma releitura. A releitura atual. Eu tenho que conhecer o passado do meu sertão,
para olhar ele hoje, se é esse sertão que eu Quem não conhece o passado, caminha no escuro. Exatamente. Né? Eu tenho aqui o buqueirão, papel de bodega do GCI, Seara Vermelha, né? Câmara Cascudo, não podia o Brasil aqui, e não podia aqui sobre ser sertaneja, só sobre ser bonito, um livro só sobre o empolgamento, como é que se faz o empolgamento, o que quer dizer a espora que é medieval do vaqueiro, ou seja, você está em casa, está em O aboia medieval, que é da Ilha da Madeira. a bagaceira, né? Os sertões e o livro poético, todos eles são as terras de sol do Gustavo Barroso, né? Que é no começo do século XX, né? É maravilhoso, é um poema sobre o sertão. Então é uma leitura de Raquel de Queiroz, né? Tudo isso é uma pequena parte. Aqui é os sertões, Luz e Trevas, e Mora de Cidade, que é uma fotógrafa nacionalmente conhecida, né, que veio do sertão, e colocou alguns frases de Euclides da Cunha e tem o poder de Moreira Salles. É muito bonito livro assim, também. Esse buqueirão é de 1944, eu tentei ver, peguei esse, depois eu tive que pegar o mais novo, no caso do português, claro, né? Então é uma relíquia esse livro. E Anselmo ganhou esse aqui, né, Os Sertões, né, um livro antigo, inclusive tem a Euclides da Cunha, né, aqui, e tem fotos, tem fotos aqui é fotografia e tem desenho daquela época. É o livro dos Sertões, o livro de hoje, que é esse aqui, não tem fotografia nenhuma, só na frente. E o outro livro antigo é muito. Deve ter uns 100 anos. Esse livro. É muito bonito. Né? Débora está restaurando o livro, restaurando papéis. Então, há toda essa garimpagem. Tem um livro chamado No Sertão Luna Seca, né? E a gente combinou de dar de presente na Jussara, né? Então, é do Liceu. Tá ficando caro, né, Adriano? É um livro que a gente procurou muito esse livro, não encontrou. Aí eu encontrei um livro do Brasil, quando eu vi aqui em Recife, era língua. Todo dia de manhã eu estava lá no centro procurando um livro muito no Paraibano. Então, para fazer o livro, a gente também pensou o tamanho do livro, a forma do livro, quantas páginas. A única coisa que a gente errou, assim, é que foi 300 páginas. Mais de 304 páginas. Por quê? Cada vez que a gente ia, a gente tinha muito mais coisa para E ainda faltou. Faltou os ciganos. A gente tentou chegar nos ciganos, mas eu acho que dessa violência que existe em todos os lugares, de 15 dias na fazenda do vovô, tinha os ciganos. E os ciganos são muito injustiçados no sertão, porque a indumentária exagerada dos cangaceiros, esse excesso de informação visual, a gente deve aos ciganos. É tanto que quando eu andava na feira com o vovô, quando eu era pequeno, que o cara era muito amostrado, teve um cara lá em Serra Talhada que ele foi para São Paulo, passou 3 meses, em 63, voltou, a feira, tinha uma feira de 18 ruas, a casa dele ficava na feira. Hoje esse aquele chega dali, ó. Olha, ele chegou, merece uma salva de palmas, é um poeta de primeira grandeza. E esse cara chegou, passou 3 meses em São Paulo, e na feira, aqui, a feira interrompe a rua, né? Aí bateu na casa do pai. Ô papaiê. Aí o pai, quando veio com um cordão de couro, cabelo grande, ele deu um tapa no pé do vidro, feito um sertanejo, cabra safado. Esse papaiê, coitado do velho, morreu um dia desses, com 85 anos, a turma se escondia de trás das portas, dizia, ô papaiê, o velho pegava um lado da gota. Entendeu? Dentre todos esses livros, lógico, tem atrás do livro, são 25 livros, foram quase 50, 60. Agora a gente tem que falar, Adriano, veja bem, para não esquecer, o fato de ter entrado aquele texto de GC Quirino, a emoção. Hein? Eita, eu esqueci. O roteiro. Então, de todos, eles iam chegando lá em casa, chegando eu lendo, aí eu peguei durante essa leitura o livro A Fome, né? De 1990, depois da grande seca dos 37, 1979, né? Eu disse, eu vou ler por ele é farmacêutico, é baiano, farmacêutico, e que salvou o Ceará da grande seca de 1877, né?
E no mesmo ano foi lançado o filme A Fome, lá em cima, lá nos Países Nórdicos, onde o professor vai para Estocolmo, na Suécia, e passa fome. Esse filme é em preto e branco, na época, claro, é famosíssimo, quem se lembra, gosta, foi na mesma época, mas esse livro não teve, lógico, a visibilidade que deveria ter, como todos os livros, e como todos os livros, como Terra do Sol, né? Não tem a visibilidade. A invenção do Nordeste, isso é uma crítica muito grande, como foi feito no Nordeste. Por que foi feito no Nordeste? A partir de que existe a região Nordeste, né? E nesse nosso Nordeste, Adriano, tem uma intervenção. Só que esse livro, quer dizer, é num grupo pequeno. A gente precisa divulgar essa literatura para um dos outros objetivos nossos, que é exatamente colocar a literatura real, né, sobre o que tem real no Nordeste, né, não se fala, né, em relação ao Nordeste. E essa coisa do Nordeste, a gente tem que dar um crédito a Luiz Gonzaga do Nascimento. Ou seja, só existia nortista e sulista. Quem consolida esse nome Nordeste para o Brasil, do Apoca ao Chuí, chama-se Luiz Gonzaga do Nascimento. Então, diante disso, a fotografia, hoje em dia, esses livros têm foto e imagem, foto e texto. Texto e imagem tem desde os manuscritos medievais, no ano 1000, quando começou a escrever. Eu tenho uma imagem pintada para a população naquela época que, letrada, eles liam a história pela imagem escrita, pela pintura dos manuscritos medievais, né? Só que o que a gente quer é a releitura de toda uma bibliografia de um sertão colorido, um colorido e alegre, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é o carro de boi. A gente andou muito para conseguir os carros de boi. Foi em 3 locais de carros de boi, então não é num local só o que tem lá. Mas Serra Grande, na Serra Grande não tem carro não tem Fiat, não tem Gol, não tem ônibus, não tem nada. É todo mundo de carro de boi. Vai tomar cerveja de carro de boi de fim de semana. Tem uns 50 carros, tem uma oficina de carro de boi. Então, um sertão que ele tem a hora que ele está num nicho ali que o tempo não passou para ele. Entendeu? E aqui é um poema, né, de um livro, né? Esse livro tem 300 páginas, só sobre o carro de boi. Foi escrito ele é baiano, mas com um grande estadista no Brasil, Osório, e está no Rio de Janeiro, em 1900 falecido. Então, esse livro está disponível também, você pode pegar na internet, né? Então, é o vaqueiro, então, sempre tem que contextualizar em relação ao carro de boi. E aqui de Viol, né? De Viol está aí, onde é que está de Viol? De Viol. Ali, é sanfoneiro. Marcel Melo. Está errando, na verdade. Cadê o roteiro? Hein? Marcel Melo é o seguinte: o livro estava pronto. A boneca do livro estava totalmente pronta já para ser rodado. Aí eu fui tomar uma cerveja, que eu bebo uma cervejinha uma vez ou outra perdida, de 6 cervejas. Aí eu estava tomando uma cerveja lá no Tom Marrom, no bar, um bar popular, que eu gosto muito de bar popular. Tomando uma cervejinha e chega o Nego Marcel Melo. Ele só me chama de Nego Anselmo, Nego Marcel Melo. Ele não chama de homem da pele preta, não. O Nego Anselmo, Nego Marcel Melo. Aí, quando ele viu o livro, ele foi impactado, Marcel Melo. Disse, não, eu vou ter que entrar no livro. Mais ninguém, não dá não, velho. A boneca já está pronta. Eu vou entrar no livro, porque esse é um documento, vou entrar no livro, eu vou entrar no livro. Marcel, olha, eu vou mandar... Aí disse, vamos abrir de todo jeito. Aí Maciel tomou uma carraspana, quando deu 2 horas da madrugada, o telefone toca. Tô acabando de mandar aí 5 textos para tu. Aí ele botou esse texto belíssimo. Então você pega um GC Querido da Vida, por exemplo, é um sinal de esperança, porque ele fez um show aqui e lotou o show no centro de convenções. Quer dizer, eu acho, na verdade, que o sertão ele foi muito vendido de uma forma caricata, jeca tatu, cheia de clichês, e esse livro desconstrói tudo isso na visão do fotógrafo Adiano, que ele é médico, mas ele tornou-se um grande fotógrafo do mundo.
Não é porque eu não gosto, aquele que eu não gosto de bajular muito, ele fica todo pavão, entendeu? Mas que as fotografias dele são magistrais. Fique à vontade. Vou sentar e ficar aqui, né, cara? Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu como diretor aqui, mas, antes de mais nada, conscientemente gratuito por todo esse processo. Vou colocar uma palminha aqui, caso. Embora não estava preparado, não vai ter certeza que eu não esqueça alguma coisa. Mas eu gostaria de iniciar realmente essas breves palavras aqui com uma frase que já faz algum certo tempo que faz parte da minha vida. Me ajudou a compreender várias coisas dentro do cotidiano que se passa, enfim. Então, a Caatinga foge ao sertanejo. Ele vive no sertanejo. Pensou em sertão, pensou em vaqueiros, pensou em personagem, pensou em Caatinga. E tem de geografia da verifica se Caatinga o verdadeiro coração do deserto. E tem um livro, O Sertanejo, do José de Alencar, do começo do século, do José de Alencar, onde tem Arnaldo Loureiro, que é um personagem do livro. Esse personagem, ele reconhece tudo da Caatinga, tudo da sua mata. Ele não vive sem a mata. Durante o livro, ele tem vários motivos para sair da Caatinga, voltar. Ele não sai, ele fica até o fim do livro, vivendo e amando. Então, ele é aquele personagem da natureza. Na natureza, existem vários personagens desses. O mais famoso do mundo é o filme do diretor japonês Akira Kurosawa, Exército da Lá, onde ele mora, é uma história real, mora dentro da selva e não consegue sair da selva. Então ficou famoso mundialmente. Por isso que eu digo que o personagem, ele existe. A gente tem que valorizar o nosso personagem. E aí começa o sertão de Gustavo Bartolo. Essas fotos de Caatinga é muito dentro da Caatinga. São fotos que não são muito comuns. Foi em São João do Barro Vermelho. Barro Vermelho, que não é fácil. E uma coisa prazerosa aqui é o quê? É a lembrança do nosso sertão. Quem não tem lembrança boa do nosso sertão? Quem não gostaria de viver anos auroras sereno, a aurora da minha serena, feliz da minha infância, da minha adolescência no sertão? Eu vivi as 300 páginas. As 300 páginas desse livro eu vivi. Então nós temos essa lembrança. Quem é que foi do sertão, mora aqui e não lembra dessa infância feliz? Quando tornarei a respirar duas aulas impregnadas de perfume, das quais o comum a ser dessa natureza possante e de sedanicar o sertanejo. Então, todos temos saudade do sertão, todos temos isso, da beleza que era. E tem um poeta sertanejo que ele diz: triste do homem que não sente saudade, passou pela vida e não viveu. Aqui existem vários trabalhos científicos, vários trabalhos de publicações. Esse é de 2014, eu tenho aqui em Pernambuco teve mais dois, que eu coloquei só isso para ter ideia. A percepção de uma criança entre 8 e 12 anos, da Caatinga, do sertão. Por que essa criança, qual a percepção de vida na escola? 11% tiveram uma percepção não muito agradável de pobreza, mas a grande maioria tem aquela aura imponente em relação ao lugar onde eles adoram a Caatinga. Só que quando eles vão crescendo, vão fazendo essa educação, estilo de vida, aí a cultura muda, aí acaba toda essa infância maravilhosa. Não podia deixar de falar de Baleia, que é a cachorra, que é a cena mais triste da Vidas Secas, e talvez cinema é a cena mais triste do cinema nacional, preto e branco, que é a morte da baleia. E como enfatizou Luiz das vidas são secas e não a terra. Isso leva muito à reflexão nossa. Mas tem o sertão do Brejo. O sertão molhado, que é o sertão do Brejo. Então, Triunfo é um brejo, Então, Triunfo é totalmente diferente de 28 quilômetros lá embaixo da Serra Talhada, entendeu? Não existe Caatinga, existe o verde, entendeu? Existe água, entendeu? E pronto, a gente tem um sítio em Triunfo, que foi nosso tataravô, já chegou a dar 10 graus. Então, em Serra Talhada,
a seca foi tão grande uma vez que eu com 7 anos, não conhecia chuva. Aí a professora pegou uma peneirinha, aí botava um copo d'água e disse: Anselmo, chuva é assim, entendeu? Meu avô tinha um açude, quando os peixes passavam, a poeira levantava. Então esse é o sertão molhado que a gente tem, ou seja, que o Jussara nos levou para essas cachoeiras, para esses locais todos. Está chegando uma grande personalidade ali, Delson Pacheco. É uma referência também de apoio à cultura. Bom, essa moça, Elisa Almeida, a poetisa, eu convido ela aqui para recitar um poema, entendeu? Pela todas as superações que ela teve, entendeu? A gente pediu a Elise para escrever um texto, um texto sobre o sertanejo. E depois eu pedi para escrever um texto sobre os partidos. É um texto maravilhoso, eu gostei dela. Então ela vem. Boa tarde. Eu estou muito emocionada. Eu nasci em Triunfo, cresci lá. Eu aprendi que o sertão é feio, seco, sem vida. E que nós sertanejos fomos chamados muito tempo de matutos. Depois eu descobri que matuto é menor. Sertaneja. E que nós não tínhamos valor, e que éramos pobres. E eu cresci na roça. Meu pai não tinha juízo, ele me deixava cozinhando. Eu sei como eu quebrei, ainda bem que não tinha uma bióloga lá para me ajustar, para me pedir. E ele dizia assim: estudem, porque o único recurso que eu tenho para dar para vocês é o estudo. Quem quiser aproveite. Então, embora trabalhássemos na roça, um período, no segundo período, todo mundo ia para a escola. E eu sou a caçula, Está meu coração. mas eu sou obediente, até hoje, eu estudei, e com muito esforço, eu sou advogada. Estou advogada ainda. Eu estabeleci o meu último processo em janeiro desse ano, porque em 2006, quando eu fiz um curso de consultor de turismo, eu descobri Triunfo de uma outra maneira. E em 2013 eu estava muito inquieta, incomodada, porque eu estava recebendo os clientes e não tinha nada diferente para receber aquele grupo que já tinha ido diversas vezes. Então, eu comecei a ouvir paisagem. Minha irmã me levou um DVD, Paisagem Interior. Cresci em Triunfo, GC, não conheci os poetas do Pajeú. E conheci os poetas do Pajeú em 2013. Meus vizinhos, o grande Dedé Monteiro, que hoje é patrimônio vivo de Pernambuco, e tantos outros que eu passaria aqui à noite só dizendo o nome de poeta lá do sertão do Pajeú. Louro, eu não sabia nem quem era. Fui na festa do Louro, fui ser freira. E aí eu vim no Jaciê, eu me inspirei e comecei a escrever uma poesia para cada equipamento histórico da minha cidade, para cada equipamento turístico. E aí virou um roteiro de turismo cultural. Esse trabalho hoje é conhecido internacionalmente, através dele eu já recebi proposta para morar no Canadá, mas eu não saio do sertão, embora eu já tenha morado aqui em Recife. E a minha ideia em 2015 era ficar no sertão e, através da cultura popular, inserida no turismo, era que o maior número de pessoas pudessem descobrir um sertão vivo, rico e cheio de cultura diferente daquele que eu havia aprendido da minha infância. E consegui, né? A gente recebe turista até hoje. Nos roteiros, o Sebrae ensinou a chamar de storytelling. Os roteiros são como storytelling, mas na verdade eles são roda cultural, com música, canto, que a gente conhece as lavadeiras de Almenara, as cantadeiras de Jequitinhonha, valoriza os tantos de trabalhos dela, e não tem nada de errado
mas a gente não valoriza o apoio, que é o canto do trabalho, do vaqueiro, é o canto do trabalho do sertão. Daí esses dois chegaram lá, e a gente, quando a gente está perto de pessoas que eram na mesma energia que a nossa, né? Eu fui com o Joel e a Selma fazer um diagnóstico lá do fotógrafo do Sara, não, Selma, aqui somos de Sara. Aí o Jussara entrou na equipe, e aí a gente trouxe isso. E o livro ele retrata tudo que eu gostaria de dizer para o mundo inteiro, continuo dizendo. Hoje eu sou considerada, recebi o título de mestre de cultura popular e tenho essa responsabilidade da salvaguarda do patrimônio, de levar para quem ainda está, para quem já está com o pé na robótica, na inteligência artificial, mas ainda está lá fazendo papel. Eu tenho um preto, a gente tem muita responsabilidade. Esse livro é uma ferramenta viva e uma prova de que o sertão ele não é aquilo que nós aprendemos a nossa vida inteira. E eu queria abrir um parêntese só para dizer, não sei quanto tempo eu tenho. Eu trouxe o livro porque eu não consigo ainda reclamar sem me emocionar. Então, na página 218, eu chorei muito quando eu abri o livro. Meu filho tem 13 anos, depois que ele abriu o livro, nós choramos juntos, porque tem fotografias reais. A minha irmã mais velha diz: eu não sei como tu aguenta ficar. Eu construí minha casa 10 metros da casa do meu pai. E ela diz assim: não sei como tu aguenta viver aí. Eu não consigo chegar aí, eu tenho trauma quando vai chegando 6 horas, que o meu avô dizia a boquinha da noite, né? Quando vai chegando 6 horas, eu vivo tudo aquilo na minha infância. E lá é o lugar onde eu sou feliz. Eu fiz a minha transição de carreira, vagarosamente. Hoje eu estou trabalhando com empreendedorismo, com economia criativa. Fui muito cuidadosa, assim, porque eu já era mãe, não podia fazer de qualquer jeito. E aí eu vou pedir licença para ler Guardiões de Mim, que é tem na página 219 a foto dos meus pais, a quem devo tudo que sou. E nas falas seguintes tem eles, né, gente? Inclusive a faca, que você achar falando mal do meu pai. E diz assim: o lugar inesquecível que eu guardo na lembrança sempre teve guardiões cheios de fé, esperança, na força que tem a terra, na crença que não erra, plantaram sempre confiança. No Deus que não abandona, de Assis o agricultor, que protege o legume e trata o chão com amor, a semente do feijão, unir cada grão que ao nascer nos dão a cor. A cor e a coragem para o clarear do dia, saudarem o dom da vida sem pinto de agonia. Mesmo com a terra dura, não se enchem de amargura, creem em Deus e em Maria. Hoje eu vejo lá na porta os meus pais contemplando, água que molha a terra, o céu vai derramando, cai dos meus olhos também uma chuva de orgulho, a infância querida, dos dias que acordei, cheio de café no ar, pede aquecendo com amor o nosso lar, mestra na paciência, sempre com sapiência, querendo bem alimentar. E vamos alimentar como uma outra semente. Nos plantaram no estudo infantil, bem diferente, mas guardo no coração aquele solo, aquele chão que dos seus filhos fez gente. Não, vou voltar a outra. Tá. Desculpa, gente, porque eu fui muito feliz na minha infância, né? Eu continuo sendo feliz. E acho que as pessoas olham para mim e dizem: um dia você vai ser feliz, não desista não. Tá bom. Que venha mais felicidade, né? Então vamos lá. Pode deixar aqui, por favor. Pronto. Esse é um dos textos que em 2015
Eu já estava cansada de falar de Triunfo, dizer às pessoas que visitassem Triunfo, então eu me debrucei uma pesquisa sobre o sertão. E hoje eu tenho roteiros integrados em cidades do sertão, eu trabalho com parcerias. E o sertão é lindo, quem ainda não foi, por favor, lá na Serra do Saradaí, o turismo ecológico, e vem para o meu sertão comigo, turismo cultural. E chamar duas, que tem faz turismo ecológico, uma outra faz turismo cultural, ou faz turismo ecológico e cultural junto. Porque a melhor coisa é comer uma fava cozida debaixo do cruzeiro de Lampião. Quando eu fui a primeira vez, eu disse: eita, Alva, aqui dá pra gente cozinhar a fava, quando eu cozinhava quando era na roça. E virou um ponto turístico, seu Juvenal, lá das Ecos, e a gente cozinha a fava lá. E com poesia, com a sanfona de viol. E já sei que tem isso. Tá vendo? É turismo rural e cultural junto. Então vamos lá. Bem no meio do sertão, a vida se concebeu. No berço da poesia, nossa cultura acendeu. Teu povo bravo, forte, luta não espera sorte. Cumpre o que se prometeu. Cumpre com seriedade, mas vim aqui para cantar. Abraçar todos vocês, cantando e ao poetizar. Trago verso, canto e cordel. Pro meu sertão tiro o chapéu. E pra cultura popular, eu vivo no paraíso, olho ao redor pra ver a vida do sertanejo que nem sempre é padecer. A verdade é preciso, com franqueza repriso, bem do sertão posso viver. No buraco enterro lenha pra vender um bom carvão, mas de légua apanho água no jumento ou no calão. Um menino leva o pote, sobe e desce no serrote, mulher com a lata na mão. Das cinzas da coivara, cercas faço para proteger. Quem sabe para separar ou casa para se viver. Aqui tudo se aproveita, se renova, se ajeita, nada pode se perder. No assovio do vento, só se vê a poeira. Menino nutrido segue para a rezadeira. No terreiro vai aprender o maior do seu saber dessa terra brasileira. Há quem tenha coragem de falar do meu sertão. Dizem ter fome seca, sem água, sem alimentação. A beleza do meu lugar, só quem pode enxergar é quem pisa neste chão. A força dessa gente, do repente a ecoar, sanfonas da bumba pife do vaqueiro a boiar, num duelo ou peleja, a cultura sertaneja, vamos regatear. Maravilhoso. Vamos fantástico, né? Esse é o verdadeiro sertões, existem. A gente pode ter um livro muito distante. Precisamos, não assim, a religiosidade do sertão é fundamental, entendeu? Porque está um pouco baixo, não? Alô? Bom, então não tem o sertão sem um lado religioso, não tem um sertão sem alma. Todo mundo tem medo de alma no sertão. Eu mesmo não tenho medo de nada, mas tenho medo de alma. E
Tem uma capelinha dessa na entrada do sítio, que foi nosso tataravô, lá em Triunfo, tem 18 parentes da gente que morreram naquela peste bubônica. Então, eu passei a vida indo para a missa, com os pifeiros, entendeu? Receber em Serra Talhada, em todo lugar. O sertanejo tem, na religião e na fé, basta falar de Padre Cício, entendeu? Para você entender a grandiosidade das rezadeiras, entendeu? Essa rezadeira aqui, tá rezando, a moça estava muito carregada, entendeu? Aí ela benzeu e a menina ficou melhor, entendeu? Eu não vou dizer o nome por questão de ética, viu? E aí é isso, o sertão é isso, o Deus e o diabo da terra do sol, como fala Glauber Rocha. Okay. Essa capelinha, a gente passou por aqui, ela é fechada, lá, aí ninguém sabia o que tinha dentro dela. A gente ia para casa do vaqueiro agora, mas 40 minutos de carro lá dentro, no Paulão, aí eu consegui fotografar, e aí seria curiosidade de quantas capelas dessas não existem, e com histórias. Outra coisa que é importante enfatizar no livro todo o livro tem que ter uma casa de taipa, etc., aqui, dessa senhora, né? Mas todos os personagens que nós temos estão sorrindo, que elas estão sorrindo. Então, apesar de desde os anos 1700, 1800, o sertão, como foi forjado, como foi entrado com ele, formou o sertanejo, eles ficaram sempre isolados, mas isolados sempre como se diz aqui, Terra do Sol de Gustavo Barroso. Todas as casas sertanejas são livres e altos oitões sorriam ao sol. Hoje como hospitaleiros, viajantes fatigados. E jamais alguém alistou a vossa alma fechada e no mato denso, que duvidasse da hospitalidade e da franqueza. Francas hospitaleiras como a sua própria alma o é. Então, é isso que a cidade não tem. Então, a cidade é muito diferente ao desse tipo de povo. Outra coisa que nos tocou muito, né? Foi 3 vezes para ficar nesse casal, aí eu na sala com ele, a gente conversando. Aí eu, onde é essa casa sua? Essa casa você tem há quanto tempo? Estou há 8 anos. Mas você mora lá, eu morei 20 anos, monta a fazenda aqui, tiraram a gente. Quem construiu essa casa? Aí fui eu e mesmo. Aí imediatamente eu peguei a mão dela, botei e bati com a cena muito forte. E aqui o vaqueiro, para a gente terminar mais no final, o vaqueiro, a foto é a foto capa na fazenda de Paulo aqui. Né? Então, se foi no final do ensaio fotográfico do vaqueiro. E o almoço que ele serviu para a gente, bom, bode bom, cuscuz, entendeu? De graça, free, entendeu? No final, e depois, eu juntei os vaqueiros, aí eu juntei aqui com as mãos, espontaneamente eles fizeram. E começou o céu fechou e isso aqui é pingos de água, né, chovendo no Mar Vermelho. E isso aqui é o Nordeste com várias interpretações. Né? Aí a gente passa um pouco sobre o enfogamento do vaqueiro e, sem dúvida, o aspecto, sem dúvida, do vaqueiro, do guerreiro medieval, com as vestes. E todo vaqueiro tem seu cachorrinho. Foi tudo isso. Vou falar. Isso aí são as ferraduras que existiam desde a minha infância, porque o sertão era muito um sertão sem cerca, então você tem que marcar o gado, entendeu? Hoje tem um chip, né, que é menos doloroso, mas que é muito bonito, E Ariano Suassuna descodificou esse alfabeto, que é um alfabeto medieval, entendeu? É doloroso, mas é belo. É muito bonito isso aí. Né? Aqui é AO, Anselmo Oliveira, né? Para vocês saberem que eu estou presente. E a feira, a gente foi para a feira em Triunfo, né? Triunfo não, Princesa Isabel. Princesa Isabel, né? E sem dúvida a gente tomou café da manhã aqui, nessa parada. Tá chegando Clóvis, um amigo meu, que eu, quando era pequeno, dava nele. Mas quem não sentou que foi a primeira infância e adolescência, não sentou um carro desse jeito, cozinhou um cuscuz, pendurou uma galinha, né, desse tipo. Né? E aí a gente tinha que falar de bodega sertaneja, que está se acabando por causa da parte dos. Então, aí. Então,
bodega. Eu comecei a pesquisar, tem um livro desse aqui de bodega, papel de bodega. Foi difícil, assim, rapaz, esse livro. Mas eu tinha que ter esse livro. Aí, não tem como não colocar um belíssimo texto de papel de bodega real. Aí eu comecei a me lembrar do que fazer papel danado, né? Maravilhoso, é raiz mesmo, né? Então, tinha que colocar. E aí, a ideia é que você fotografa o que quer e vai atrás de um texto. Ou você lê um texto belíssimo desse livro e procura uma imagem. Isso foi durante quase 2 anos para poder aí sair. E foi o que aconteceu. Primeiro a imagem, depois a história. Esse carrossel foi uma coisa chocante, porque é o seguinte: a Caatinga é um bioma único no mundo. E a sanfona de 8 baixos, ela tem no sertão do Nordeste brasileiro uma afinação única, não é um código musical único no mundo, e a gente não sabe se apropriar desse. O maior tocador de sanfona daqui, hoje, é porteiro de um edifício em Piedade, e até agora ele não tem nenhum show marcado. E tudo começou com a sanfona de 8 baixos. E aí eu vou no carro, eu sempre andei um pouco ligeiro no carro, Adriano é medroso. Aí quando eu passei, que eu olhei, que passei, aí me lembrei da minha infância, aí deu um ré no carro, disse, fala minha Nossa Senhora, a GC querido todinho. E se ele não deixar botar no livro? Eu sabia que ele deixava, meu amigo, muito tempo, entendeu? Mas a emoção foi muito grande, porque é muito forte como é que se abandona uma coisa tão bela como essa. E eu queria que o GC querido viesse aqui para dizer o que ele acha dessa arruada que a gente fez aí. Amigo velho do coração. Isso é feito galho de goiabeira, enverga, mas não quebra. Está me ouvindo? Esse aqui é para captar. Parabéns. Tão bonzinho. Bom, pessoal, boa tarde a todos. A Céu não liga para mim. A Céu é o meu doido de estimação. Eu tenho alguns doidos de estimação, mas esse aqui, ele é mais doido, porque ele bate no frente. Entendeu? E ele faz parte de uma religião de poucos devotos. Essa religião que ele fica com essa insistência, apesar do trator da modernidade veio atropelando tudo que está de puro na cabeça desse cabra. Ele ligou para mim falando do carrossel e eu, curiosamente, eu tinha esse texto que está acho que no livro do Papel de Bodega. Aí quando eu vi o livro, aí eu fui ler todinho. Quando eu vi de noite, eu me emocionei e a história. E esse poema eu fiz porque na minha infância eu sou caçula de 4 irmãos, GC, querido Lego Amar, 4 rapazes. Eu sou caçula dos rapazes e tenho uma irmã mais nova que eu. Mas eu, como caçula, eu era conduzido pelos mais velhos, né? Teve uma vez que tinha um parque em Campina Grande e a gente estava na expectativa de ir para o parque. E choveu muito. E a gente deixou, acabou a brincadeira da chuva, né? E uma vez, uma amiga de uma foto para mim e um carrosselzinho na chuva. Eu contei essa história, ele tirou uma foto do carrossel na chuva. Foi quando eu fiz o poema. Na verdade, até uma cantoria, eu digo assim: seria por alegria um domingo de recreio, camisa nova de malha, viagens lentas, batalhas num cavalo de aluguel, mas nem música, nem zoada, nem maçã caramelada, nem pipoqueiro ou floreiro, nem bombom no tabuleiro, nem ingresso, nem sucesso, nem pirulitos de mel. Foi domingo acinzentado, sonolento e anuviado, e choveu no carrossel. Não campeei pelo mundo, não me amostrei pra Maria,
Não me esbaldei na alegria, não sorri com dente novo, não fanfarrei com o povo, não vi o povo girar. Não conheci Panamá, nem Guerra do Paraguai, não acenei pra mamãe, nem dei adeus a papai, não persegui samurais, nem me alistei no quartel. Foi domingo acinzentado, sonolento e anuviado, e chuveiro do carrossel. Já fui rei, já fui monarca, fui campeão, fui roteiro, já fui os três mosqueteiros, já fui cowboy com de laço, já fui lanceiro de aço, fui São Jorge lá no céu. Fui domingo acinzentado, sonolento e anuviado, e chuveiro no carrossel. GC para mim é uma resistência, entendeu? Até essa destruição. Eu não sou contra a modernidade. Eu sou contra. Quem preserva a tradição não é de ser tradicionalista, é preservar a sua memória, porque hoje a gente vive uma cultura tweetada. Quem não conhece o passado caminha no escuro. Então, esse livro, na verdade, quando começou a ser feito, era apenas um livro de fotografia e hoje, involuntariamente, tornou-se um manifesto cultural desse sertão que é belo. É isso. O que é que você acha? É verdade. Eu falo com de meia-noite, uma hora do barulho. Meia-noite, uma hora. E o pior é que ele já lida conversando. Quando eu atendo, ele diz: olha, tá um absurdo, eu não aguento mais, não sei o que, tal. Eu queria mostrar, Adriano, falando a respeito das coisas do interior, o andamento do roteiro das fotografias, e eu fiz no meu livro mais recente, chama-se Eu Parece Que Estou Vendo. Eu parece que estou vendo. Porque eu faço uma apresentação e eu vejo muita gente dizendo na minha frente: Ave Maria, eu parece que estou vendo as coisas. Aí eu fiz uma descrição do amanhecer, do dia amanhecido no sertão até a hora de se deitar. Aí eu digo assim: matuto acordando cedo, bradando dentro de casa, fogão cheirando a brasa, meu rodo abrindo remedo, lurdão esboça um segredo, cobrindo a boca com a mão, viu reclamando no lurdão: que te estás dizendo? Eu parece que estou vendo as coisas lá do sertão. E por isso na cozinha batendo panela, na linha choca amarela, correndo atrás de um gatinho, gritaria: olha o bichinho, acorde de peitião. Peito leva um trupicão, já cai se rindo e gemendo. Eu parece que estou vendo as coisas lá do sertão. Lurdão varrendo o quintal, cantando um hino na boa. Dá-lhe um vento, o lixo avoa, os panos caem no varal. Voa-se o escambau, a canalha a varrição. Os cachorros entram em ação, dá-se um furtuço tremendo. Eu parece que estou vendo os zoadeiros do sertão. Chega do campo os caboclos e o alarido se afurta. Cada qual vai para a disputa para ter um diabo de um prato. Fala tudo em tempo exato, pegando Urdão, Bastião, Zé Toro e seus dois irmãos, ainda por cima comendo. Eu parece que estou vendo os avejos do sertão. Chega a hora da madorna, um vai lá para a Preguiçosa, um para a Sombra Frondosa, outro para o carro de boi. Das mulheres, foi ou não foi, se escuta a fofocação. Tu namora com um peão, Deus o livre, nem valendo. E parece que estou vendo as paqueras do sertão. Olha hora do chá, a tardinha, as aves sobem o primeiro, três mulheres e um vaqueiro tão julgado por curral. Cheiro o padre numa rural, Deus do céu que a gente
agitação. Faz um café, bota o pão, nevinha, cadê o leite? Peraí, tá fervendo. Eu parece que tô vendo os avestos do sertão. E depois rezar um terço bem puxado ao oratório. É aquele peditório: Santo Isidro Lavrador, peço a vós este favor, cuidai desta plantação. Tome, reza e louvação, e nós de joelhos doendo, eu parece que tô vendo o rezadeiro do sertão. Já de noite, no alpendre, vem chegando a vaqueirama. É sempre o mesmo programa. Se acovora num batente e conversa atentamente os casos de assombração. Da boca do cacimbom se escutava um grito correndo. Eu parece que tô vendo as mentiras do sertão. Nas horas mortas da noite, 8h30, para entrar. É sobrar um caminheiro, armar rede e se deitar. Escuta alguém perguntar do quarto lá do fundão: ô nega, ô Tião, tem rede aí sem remendo? Ganha um dedão obsceno e eu parece que tô vendo os presépes do sertão. Depois eu mando o cachê via Pix, entendeu? Agora, eu queria nesse momento homenagear uma pessoa importantíssima, minha mãe. 95 anos, que ela vinha até aqui ao palco. Mamãe tem 95 anos. Todo domingo ela faz um café da manhã para 38, 40 netos. É muito educada, muito fina, entendeu? Agora manda em tudo. Manda na promotora, manda na procuradora, mandava em tudo. Sofreu muito no passado dos anos, mas é forte, como toda sertaneja. Perdeu o papai, perdeu o meu irmão, que é o meu único irmão, que era maravilhoso. Melhor que aquele não existe. Era eu melhorado 10 vezes. Entendeu? Mas aqui, mamãe, aos 95 anos, vai 96. Luna, traga a mamãe aqui. Entendeu? A bisneta. A bisneta está funcionando bem assim, não? Fala no pé. Vai pegar. Uma palhinha. Segura ela. Não, mas eu quero devolver as palmas. Eu quero devolver as palmas para vocês. Um momento como esse é muito difícil na vida. Eu me sinto assim, renovada, me sinto outra Neomésia. E pelo grande prazer que eu sinto de ter, nesse momento, essa plateia tão linda. E ao meu lado, meu filho e meu amigo, que Adriano. Se prepararam, Adriano, que se prepararam para esse momento. Eu agradeço a todos com um abraço. Aí, mamãe, vai ter que me perdoar, que eu fui expulso de 2 colégios, fui expulso do DOB, do CIPAM, porque eu era meio assim, sei lá, revoltado da vida, mas eu pensava que não dava para nada, entendeu? E dei para ele. Então, Berna, tudo leva a mamãe. Esse é louco, viu? Agora vem a sanfona, mas tem que ser muito rápido. Ainda tem João Marcos Moza. Veja bem, eu quero dar um acorde de sanfona para depois ter uma pessoa especial que vai falar depois da sanfona. Venha cá, cante pelo menos aquela música. É só uma músicazinha agora para terminar aquela que o cara rouba a moça lá de Triunfo. Essa música que de viol, ele é chamado no sertão menino velho. Ele tem 38 anos, 40 anos.
Ele toca sanfona de 120 baixos, toca de 8 baixos, é o meu afilhado, meu amigo querido do coração, e ele ajudou a montar o Cais do Sertão, o Memorial Luiz Gonzaga, e ele toca uma música de Gonzaga que ninguém sabe. E essa música é o seguinte: antigamente o pessoal roubava as moças, entendeu, para casar. E essa música foi feita nesse sentido. Presta atenção à letra. Oi, esse aqui funciona? Oi. Agora. Maravilha. Tá bem. Eu vou apresentar João Marcos. Eu brinquei andava sempre na pegação, e veio essa fiquina, ai, 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 e me botou na confusão. Gosta aí para descansar. Quer sentar? Tá bom. A filha de Chico Simão. Presta essa letra. Preparei os 3 cavalos e fomos borota. Os galos estavam cantando, era quase 4 horas. Cheguei numa encruzilhada lá na Baixa do Tigre. Mané disse: vai agora, que eu te espero por aqui. Dá 2 milhas do de gato, dá 2 milhas do de gato, que ela vem atrás de ti. Dá 2 milhas do de gato, dá 2 milhas do de gato, que ela vem atrás de ti. Fiz tudo como ele disse, ai, ai, ai. Ela veio e perguntou: cadê mamãe que tá comigo, ai, ai, ai? E por que foi que me mandou? Por quê? Porque eu não fujo mais com ele, ai, ai, ai. Se tu quiser, mas eu vou. Porque eu não fujo mais com ele, ai, ai, ai. Se tu quiser, mas eu vou. Sem pensar que nem menino, senti um conforto na goela, agarrei ela ali mesmo. Voltei na rua da cela, deixei o mel ficar, entrei por outro caminho, me darei pra Vila Bela, aonde mora meu padrinho. Hoje nós somos casados, e temos 8 do chupim. Divior é uma referência nessa memória musical gonzaguiana. Você pode pedir as 700 músicas Gonzaga ele toca. Entendeu? Você agora vai chamar um dos grandes fotógrafos do mundo. Bom, eu vou chamar uma pessoa agora, que um amigo meu que eu conheci, João Marcos Rosa, né, aqui da Nacional Geográfica, né, é um fotógrafo profissional, né, tem diversos livros, África, tem experiência no sertão, experiência na Amazônia, tem diversos projetos, inclusive mulheres na observação, e ele é extremamente experiente no sertão do mundo, faz viagem pelo mundo todo, na Alasca, Japão, Hokkaido, na Nordeste, né? A gente é fichinha, a gente é fichinha para ele. E eu tive o prazer enorme de conhecer essa pessoa humana maravilhosa, né, que é uma coisa no Pantanal, ele fez inspeção fotográfica, né, no Pantanal, e ele vai ter muito a acrescentar a gente, a visão dele em relação ao sertão. O livro é um livro sobre o sertão de uma forma nordeste, para isso que a gente quer que temos para isso. Eu chamo meu amigo João Marcos Rosa, só para isso, né, para ver o livro. Ele é quem faz a abertura do livro, né, em cima, ali para você escolhe. E para dar um pouco sobre a experiência dele em relação a isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma honra imensa estar aqui, responsabilidade, né? Depois de tanta gente interessante, tanta história de vida maravilhosa, que envolve o sertão, né? Que é um lugar que vive no imaginário de todos os brasileiros, mesmo aqueles que
que ainda não conhecem do norte ou do sul, mas querendo ou não está dentro da gente. E eu sou mineiro, como o Adriano falou, e vivi o sertão de Paraias Rosas durante a minha infância, com meu falecido pai ali na região de Januária. Então, foi isso que me apaixonou, na verdade, pela natureza de fato. Eu, muito jovem, tive essa experiência e isso acabou forjando o meu olhar. E não precisa, pode deixa só um pouquinho aqui. Eu queria, na verdade, falar de você. Você me pediu para trazer alguma coisa, então eu falei, tem que falar de você, porque esse trabalho maravilhoso que ele me convidou para falar um pouquinho, né, sobre a parte de fotografia, e depois eu fui entender também a participação do Anselmo, que hoje eu fui conhecer, e que assim como eu, né, eu uso a imagem para contar as histórias, o Anselmo é um grande contador de história, e acho que isso é um fato que todo mundo já viu aqui, né? E eu já estou com vontade de sentar para tomar uma cerveja para ouvir esses caras. O caso da onça, que desde de manhã você está querendo me contar inteiro. Mas, enfim, eu fiquei muito lisonjeado com o convite de fazer essa introdução. Eu conheci o Adriano no Pantanal, a gente fez uma viagem muito especial e eu já tinha me encantado com esse olhar inquieto, né, uma visão muito diferente sobre o ambiente. Quando ele me apresentou esse material, junto com a pesquisa textual, eu fiquei realmente muito tocado e aquilo me mostrou, me falou também desse sertão que eu tenho vivido durante muitos anos, já desde a minha infância. Depois me aprofundei muito ali trabalhando na região de Canudos, né, eu trabalho mais com essa parte de meio ambiente, mas as coisas estão associadas, não tem como se associar, né, o homem da natureza. E isso o sertão me mostrou muito, me trouxe para muito perto. E vendo a obra, eu não pude deixar de refletir sobre aquilo e pensar e trazer todas as referências de literatura que eu tinha, de Guimarães Rosa, do Euclides da Cunha, do Graciliano Ramos, e eu tentei juntar tudo isso no texto, que é o texto, né, que traz essa introdução do livro. E como eu sou um cara de imagens, eu não vou lembrar de jeito nenhum, como, né, tudo que eu escrevi aqui, então eu gostaria de ler esse texto. Vocês vão poder ler novamente quando vocês estiverem aí desfrutando do livro, mas aqui foram as palavras que eu trouxe, que eu gostaria também de recitar. Não depois esse tanto de poeta grande aqui no sertão, mas são palavras que falam sobre fotografia e sobre essa visão de quem volta para uma coisa que já estava dentro de si. A literatura sempre foi um caminho que criou a fotografia. E no livro de Adriano Mendes não poderia ser diferente. Vivendo na fonte dos autores, escrevendo de forma tão contundente o sertão, ele mergulhou em uma viagem pessoal para um universo que já se fazia presente em sua vida, mas que agora descortinava de uma forma diferente para seus olhos. Aliado ao seu olhar perspicaz, a sagacidade de Anselmo Alves, uma vida dedicada à cultura sertaneja, esse grande contador de histórias trouxe profundidade e abriu os caminhos para que esse sertão tão particular fosse revelado. Com essa parceria e um mapa afetivo desenhado, saíram a campo, se empenharam pela riqueza e complexidade agreste. De paisagens humanas, retratos de uma caatinga intocada, as fotografias produzidas nessas imersões revelam um sertão real e ao mesmo tempo imaginário, criando uma narrativa visual que nos conduz, nos emociona e nos fascina. Adriano e Anselmo nos mostram, assim, sua devoção pelo que há de mais simples e belo em nossas vidas, abrindo uma porta para redescobrirmos e valorizarmos a beleza presente no cotidiano do sertão. E o trabalho fotográfico aqui não é apenas um registro documental, mas uma obra que celebra a essência dessa terra. As fotografias são um convite à reflexão e à contemplação, que nos permitem enxergar a grandiosidade e a singeleza que coexistem nesse vasto território. Demonstra também que a literatura e a fotografia podem se complementar de uma maneira sublime, oferecendo ao público uma experiência transformadora do sentido. Com um olhar profundo, Adriano Mendes nos apresenta que o sertão é mais do que um cenário geográfico.
É uma fonte inesgotável de histórias e sentimentos. Essa obra é testemunho poderoso da beleza que reside nas pequenas coisas e da importância de preservar e celebrar nossa cultura e nossa identidade. Parabéns para vocês dois. Um abraço. Minha avó dizia: muita farofa é sinal de pouca carne. Ué. Obrigado. Bom, para agora encerrar, eu sou o livro, a ideia do livro é que ele, todo livro de fotografia, de escola, esse livro ele tem esse prolongar, você vai lendo e chega ao final. É como cinema, como filme. Quando eu comecei a ler o livro final, até agora, há uns 15 dias, ele viu os 2 anos comigo, o livro ele cantou no zap à noite. Eu pensei em fazer uma foto no final agora, vocês dois em pé ali no corredor, de frente para cá, vou fazer para a plateia e todo mundo olhando o livro. Eu queria uma foto com GC, com essas duas, com o sanfoneiro, com os artistas. Vamos fazer essa foto, vocês dois ali, e vou fazer uma foto com a galera de frente para cá, junto com vocês, depois todo mundo levar um livro. Fica bom para guardar negócio. Eu não sei se o povo não vai levantar, né? Não, mas eu peço, você é comigo. Isso, todo mundo fala, diz assim, ó. Vamos fazer aqui uma foto com vocês. Aí vai pra lá, o povo fica sentado. Deixa eu comigo assim. Essas seriam minhas últimas palavras. Tu podia me emprestar um livro? Quem está com um livro aí, um livro? Entendeu? Esse final eu vou dedicar o Velho Mororó, vou dedicar a GC Quirino, a Marcos Lopes, a esse velho aqui que o avô dele era inimigo de Lampião, entendeu? E todas as pessoas que um dia lutaram por essa história. E para Zé de Joana, que era meu tio, primo, a meu pai e a meu irmão. Veja bem, Geneton Moraes Neto foi um dos grandes jornalistas de todos os tempos. Era meu amigo da época do Super 8. Foi todo chefe do Fantástico, foi do Globo Repórter, tudinho, morreu precocemente, jovem ainda. E ele fez entrevista para Luiz Gonzaga já pouco tempo antes dele morrer. Aliás, eu quero que esse depoimento de Gonzaga gravou com o Geneton. Ele trabalhou com o Geneton, que ele foi operador de filme, de áudio da TV Globo, e eu acho capaz dele estar ele estava nesse momento, então ele já está com as lágrimas nos olhos, que é muito forte. Então eu ia dedicar um a outro, a Chico, que o Chico eu tenho uma admiração, mas aí eu resolvi dedicar toda. Paulo Lapena, meu cunhado, aquele barbudo ali que é Mozart, entendeu? A Paulo Pastor está aqui, a todo mundo está aqui, o Moi está aqui. Eu vou dedicar essa, foi na cadeira de roda, poucas semanas antes de morrer. Geneton pergunta a Luiz Gonzaga como é que ele gostaria de ser lembrado. Gostaria que lembrasse que sou filho de Januário, de Dona Santana. Gostaria que dissessem que esse sanfoneiro ama muito o seu povo, o sertão, que já cantou as aves, os animais, os cangaceiros, os retirantes. Já cantou os valentes e os covardes, e decantou também o amor, de modo que se lembre de mim e se lembrem principalmente de que fui honesto, eu criei filhos e eu amo a vida. Deixa exemplo de trabalho, de paz, de amor. Luiz Gonzaga do Nascimento. Cerrou. A honestidade cultural de Gonzaga. Nós temos essa honestidade. Por isso que interior do Pernambuco, interior lá no fim da Paraíba, Cajazeiras, a gente tem o sangue, tem essa honestidade cultural que a gente tem que
repassar aqui a honestidade e a simplicidade de onde a gente veio. E tem, para terminar, o sertão sempre estará dentro da gente em toda parte. Né? Que a gente encerra na resposta. Thank you.